Olá, tudo bem? Eu sou Renata Haddad e eu vim falar com vocês hoje um pouquinho sobre os marcos do desenvolvimento infantil. Quais são os marcos do desenvolvimento infantil? Os marcos do desenvolvimento são um conjunto de habilidades que a maioria das crianças atinge em uma determinada idade. Os marcos ajudam pais, médicos e professores a perceber quando o desenvolvimento da criança não está acompanhando o esperado. É importante lembrar, no entanto, que o desenvolvimento infantil varia de criança para criança. Uma pode começar a andar aos 10 meses, enquanto outra só aos 15. Algumas poderão falar 20 palavras aos 2 anos e outras 50 palavras ou mais. Os marcos do desenvolvimento infantil podem ser divididos em 4 categorias. Socioemocional é a primeira. Capacidade de expressar emoções de forma eficaz, seguir regras e instruções e formar relacionamentos positivos e saudáveis. A segunda, linguagem. Capacidade de absorver e aprender a usar a linguagem. Cognitivo, capacidade de pensar, aprender e resolver problemas. Motor, capacidade de aprender habilidades motoras grossas e finas como sentar, engatinhar e andar. É importante reconhecer os marcos típicos do desenvolvimento infantil para que a gente possa saber se as crianças estão com atraso no desenvolvimento ou não. Expressar um sorriso, virar de bruços, rolar na cama, sentar, engatinhar, falar, andar. Essas são algumas habilidades que vão sendo adquiridas pelos bebês na medida em que os meses vão se passando. Os marcos da linguagem. Aos 3 meses, o nenê grita e chora. Aos 6 meses, ele já costuma repetir sons de consoantes como ba, ba, ba. 1 ano, ele reconhece o próprio nome e fala pelo menos uma palavra ou 2. Aos 18 meses, ele fala pelo menos 15 palavras. Com 2 anos, ele acena, gesticula, faz sons de animais, entende o não e começa a formar frases unindo 2 ou mais palavras. Com 3 anos, conhece e fala uma média de 450 palavras. Ele é capaz de compor frases curtas e identifica partes do corpo e cores. Ele também usa palavras no plural. Marcos no desenvolvimento social. Aos 3 meses, ele sorri e mostra prazer em interagir. Aos 6 meses, ele começa a rir, joga jogos simples, segura objetos, demonstra vontade de interagir com os pais e com as pessoas ao redor. Com 1 ano, as emoções passam a ser demonstradas, como a chamada e a ansiedade na separação dos pais e ou do cuidador. Também passam a compreender determinados objetos como sendo seus, sentimento de posse. Com 2 anos, eles imitam comportamentos dos adultos, demonstram frustração, orgulho, carinho, entre outras emoções. Com 3 anos, compreendem o gênero, interagem com outras crianças também. Agora, os marcos motores. Com 4 meses, ele consegue apoiar a cabeça para cima e começam a ficar mais firmes, empurram com os pés e com as pernas. Aos 6 meses, eles rolam de um lado para o outro e começam a sentar com ajuda. Algumas crianças começam a engatinhar entre os 6 e outras entre os 8 ou 9 meses. Com 1 ano, eles sentam sozinhos e começam a ficar com apoio. Com 18 meses, eles andam, bebem e comem com muito mais autonomia. Com 2 e 3 anos, eles aprendem a correr, subir e descer as escadas com ajuda, chutar bola, copiar linhas e círculos ao desenhar. Lembre-se que esses são marcos, eles são parâmetros que podem variar de criança para criança. Caso haja algum atraso, converse com o seu médico. A importância da intervenção precoce no autismo. Um dos grandes esforços do momento é a detecção precoce de crianças de risco, pois está claro que quanto mais cedo se inicia uma intervenção adequada, melhor o prognóstico e menor a carga familiar e social. O diagnóstico de TEA ainda é exclusivamente clínico, feito pelo médico especialista com subsídio de avaliações de equipe multidisciplinar. O início do quadro se dá nos primeiros anos de vida, podendo se apresentar por meio de um atraso na aquisição dos marcos do desenvolvimento social, sendo que o atraso de fala tende a ser a primeira preocupação dos pais. Em aproximadamente 30% ocorre uma regressão no 2º ano de vida, com perda de marcos já adquiridos, como a fala, o brincar funcional, a diminuição de interesse por sociabilização e o início de comportamentos repetitivos.
As crianças com diagnóstico de TEA apresentam alterações no seu desenvolvimento que trazem dificuldades em diferentes áreas. Alguns aspectos desses prejuízos podem ser observados por algumas características como não demonstrar interesse em brincar com outras crianças, não prestar atenção às pessoas à sua volta, utilizar brinquedos de uma forma pouco usual, não conseguir se comunicar ou compreender os gestos realizados para conversar com elas e vivenciar diversas emoções, mas não conseguir expressar elas de uma forma que as outras compreendam. Essas alterações começam muito cedo no TEA, podendo ser observado até mesmo em bebês. Os primeiros anos de vida são muito importantes, pois nesse período o cérebro da criança absorve muitas informações e se desenvolve rapidamente. Cada experiência vivida afeta as ligações cerebrais e constrói novos circuitos, o que leva à formação de novas habilidades. Por esse motivo, intervenções que proporcionem estímulos precocemente demonstram excelentes resultados e ampliam a capacidade de aprendizagem das crianças com autismo, melhorando a atenção, a comunicação, a interação social, a sensibilidade a estímulos e a comportamentos inapropriados. A intervenção precoce deve ser estabelecida em conjunto com os profissionais de saúde, escola e família, para a construção de um modelo que permita o desenvolvimento de estratégias sincronizadas e adequadas para as necessidades de cada criança. O TEA pode ser detectado aos 18 meses ou menos. Aos 2 anos, o diagnóstico por um profissional experiente pode ser considerado muito confiável. No entanto, muitas crianças não recebem um diagnóstico até o início da adolescência. E esse atraso significa que crianças com TEA podem não obter a ajuda de que precisam para o seu desenvolvimento. Estudos apontam que crianças com TEA têm prejuízos no comportamento adaptativo começando aos 12 meses, muito antes do período do padrão de diagnóstico. Atrasos no comportamento adaptativo impactam negativamente não só no curso e prognóstico, nos resultados funcionais de crianças com TEA, mas também naqueles em que existem outras preocupações com o neurodesenvolvimento. Isto torna ainda mais importante as intervenções específicas e precoces, pois podem alterar a evolução natural do transtorno, uma vez que essas habilidades podem ser ensinadas. Confira os principais comportamentos apresentados por crianças autistas ainda bebês. Sinais de alerta para TEA. Com 6 meses, a criança tem poucas expressões faciais, baixo contato ocular, ausência de sorriso social e pouco engajamento sociocomunicativo. Com 9 meses, não faz troca de turno comunicativa, não balbucia mamã, papá, não olha quando chamado, não olha para onde o adulto aponta e a imitação não acontece ou é pouca. Com 12 meses ou 1 ano de idade, ocorre a ausência de balbucios. Ele não apresenta gestos convencionais, como abanar para dar tchau, falar oi, não fala mamãe, papai, ausência de atenção compartilhada. Uma vez estabelecido e confirmado o diagnóstico, deve ser implementado um plano de tratamento baseado nas necessidades, que leve em consideração as deficiências da criança, bem como seus pontos fortes e habilidades cognitivas e comportamentais. Também é essencial levar em consideração a situação familiar e educacional. Atenção! Não existe medicação para sintomas centrais do TEA, mas sim intervenções que são eficazes se agidas precocemente. As principais intervenções atuais são baseadas no método de análise aplicada do comportamento, conhecido pela sigla ABA. Entre elas está a intervenção comportamental intensiva precoce, também chamada de EIBI. O que se acredita hoje é que a intervenção será eficaz se for precoce, intensiva e em longo prazo. A intervenção requer atenção individual de um terapeuta treinado por 20 ou mais horas por semana, por mais de 2 anos, e que seja estabelecido metas individualizadas com os pais e com os terapeutas. Algumas intervenções concentram-se no contexto natural para aumentar a comunicação social e as habilidades emocionais, incluindo o modelo Denver do início precoce. Outras envolvem treinamento de pares ou pais.
Até o momento, não há uma medicação específica para tratamento dos sintomas centrais do TEA, comunicação social e comportamentos ritualizados e repetitivos. Se você é pai, mãe ou cuidador de bebês e crianças e notaram algum atraso no desenvolvimento deles, procure um médico e conte suas percepções. O diagnóstico precoce é importantíssimo para a qualidade de vida do indivíduo e das pessoas envolvidas. Se você tem alguma dúvida, escreva um comentário ou me mande um direct. Eu estou aqui para ajudar vocês. Até mais!